Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo a mais nova pesquisa para o governo de Minas Gerais. Também vou trazer aqui os números para o Senado e o Instituto fez a seguinte pergunta: para quem você votaria para presidente se as eleições fossem hoje? Porém, essa pergunta é feita somente para eleitores do estado de Minas. Então, vou trazer aqui números, vários cenários com Bolsonaro, sem Bolsonaro, com Romeu Zema, com Ciro Gomes, com muita gente ali, cenários diferentes para presidente, como se as eleições fossem apenas em Minas, para testar, digamos assim, a opinião do eleitor mineiro. E vou trazer aqui reflexões também, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, meus amigos, eu vou trazer aqui os dados da pesquisa feita em Minas pelo instituto chamado Paraná Pesquisas, que ouviu aqui 1.660 eleitores entre os dias 26 e 30 de março. Tem uma margem de erro de 2,5 pontos para mais ou para menos. Vamos começar aqui com a pesquisa para o governo do estado, no cenário espontâneo, que é quando o Instituto não coloca o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser. Quem lidera é o Zema, com 8,5%, mas o Zema não pode disputar, ele está no seu segundo mandato. Então o eleitor responde quem quiser e respondeu que no caso, alguém que não pode se candidatar. Em segundo lugar, vem o Cleitinho com 1,8%, em terceiro o Nicolas com 1,4% e depois outros candidatos com menos de 1%. O importante, o que é? É que 5,7% nenhum branco e nulo e 79,9% indecisos ou não opinaram. Então isso aqui é um dado importante que indica que muita gente não está preocupada ainda com eleição. Então esse é um ponto a se destacar. Imagina, daqui 1 ano e meio, aí é que vai trazer ali propaganda, campanha, quem que vai ser o aliado de quem, quem que vai ser o vice de quem, questão de partido, vai sair do partido, vai ficar nesse, vai ficar no outro. Então tudo isso vai mudar e acaba afetando também. Por exemplo, vamos pegar aqui o cenário 1 para o governo de Minas, aí com a lista dos nomes. Cleitinho lidera com 39,7%. Calil vem em segundo com 19,3%. Cleitinho é senador, Calil ex-prefeito de Belo Horizonte. Rodrigo Pacheco vem em terceiro com 14,6%, perdão. Ele é senador e está no fim do seu mandato. Então, se o Pacheco disputar o governo do estado e perder, sai fora, né, pelo menos da política em termos de ter mandato. Mas vamos supor, antes de trazer os próximos nomes, que o Pacheco fala assim: não, eu vou disputar o Senado e vou apoiar o Calil. Eles eram aliados até pouco tempo, não sei nem como é que está a relação dos dois agora. Então o apoio do Pacheco para o Calil pode ser importante. Então muita coisa vai mudar, então eu estou trazendo aqui números desse momento. Em quarto lugar, e bem atrás, o Reginaldo Lopes, que é do PT, 3,8%, Matheus Simões, 3%, Tadeuzinho também 3%. Aí tiraram o Cleitinho e colocaram o Nicolas Ferreira, mas não muda quase nada para nenhum deles. O Nicolas Ferreira fica com 39,4%, um pouquinho a menos que o Cleitinho, mas dentro da margem de erro, então não dá nem para falar que o Cleitinho tá atrás. Não, tá a mesma coisa, tudo empatado. O Calil também fica com 20%, Rodrigo Pacheco 15,2%, Reginaldo Lopes 3,6%, Tadeuzinho 2,8%, Matheus Simões 2,7%. E com esse cenário aqui, tanto do Cleitinho quanto do Nicolas, arrisca vencer no primeiro turno, se as eleições fossem hoje. Não são, então daqui até lá muita coisa vai acontecer e tomara que aconteça. E para o Senado, William, como é que está o Senado em Minas Gerais? Lembrando que em 2026, cada estado vai renovar 2/3 ali das suas cadeiras. Cada estado tem direito a 3 ocupantes no Senado e em 2026 vamos trocar 2, ou manter caso quem está lá seja reeleito. E quem lidera é o Romeu Zema, com 52,7%. Em segundo, Rodrigo Pacheco, que é governador, aparece aqui, que é senador, aparece em segundo e seria reeleito se as eleições fossem hoje. Em terceiro, então, Pacheco 24,3%. Em terceiro, Carlos Viana, que também é senador, está no fim do seu mandato, que está em terceiro com 18,9%. Aí depois, em quarto, vem Newton Cardoso Júnior, Eros Biondini, Alexandre Silveira, aí vem a turma aí,
o Newton Cardoso com 12, o Eros com 11,2, Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia do governo Lula, com 9,2, Domingos Sávio 6,9, Marcelo Aro 6,4, Euclides Petersen 1,2 e Flávio Roscoe 1,5. Então, tá aí, questão do Senado, com o Zema franco favorito. Se disputar, creio que vence, uma vaga seria dele e a outra estaria em aberto, baseado nos números de hoje. Mas e aí? Aí começa a campanha, vamos supor que o Bolsonaro apoia um nome aí que não seja o Zema, esse nome tende a crescer, e se o Lula apoiar um outro nome, aí tende a crescer também, e às vezes arrisca o Zema não ser eleito? Não sei, vai depender de qual nível de fidelidade do eleitor a Lula e a Bolsonaro nas eleições. Nem sempre cola esse apoio, não quer dizer que apoiou já vai ser eleito aí, nem sempre é assim. O Romeu Zema, de forma inacreditável, é aprovado por 64,6% e desaprovado por 31,6%. Por que eu digo de forma quase inacreditável? Porque o Estado não tá lá essas coisas. Eu sou de Minas, sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro. É surreal, assim. Não... Ai, mas é porque o Zema é um bom gestor, colocou o salário em dia. Eu não canso de explicar isso aqui porque muita gente não sabe. Então quem acompanha o canal, quem é fiel aqui, me perdoe ter que repetir. Essa conversa de Zema ter colocado o salário em dia não é fruto de boa gestão. É porque o Zema conseguiu no STF em 2018, logo antes de assumir, e ele já assumiu sem pagar a dívida com a União. Ficou aí 5, 6 anos sem pagar a dívida, fez com que a dívida explodisse, a dívida quase dobrou na mão do Zema, e aí sobrou dinheiro em caixa. Acumulou dívida, sobrou dinheiro, colocou o salário em dia. Ok, tinha que colocar mesmo. Só que estou dizendo aqui, vamos ser justos na crítica. A questão do salário em dia não é fruto de boa gestão, é fruto de liminar do STF que deu a ele uma folga em relação à dívida com a União, não só ao Zema, mas também ao Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, a vários estados. Então esse aqui é um ponto que ninguém fala. Teve dinheiro também das tragédias aí de Mariana, Brumadinho, da indenização da Vale bilionária, e ele pegou dinheiro e mandou para os municípios, que inclusive não tinha nada a ver com a tragédia de lá. Então teve tudo isso aí. Vamos trazer aqui agora números interessantes no sentido de ser diferente. O Instituto faz a pesquisa para presidente só no estado, que é para testar como é que tá ali e tal, em especial o governador, que é pré-candidato à presidência, colocado aí, né, nas pesquisas também em nível nacional. E o primeiro cenário, Bolsonaro 33,3%, Lula 28,6%. Romeu Zema vem em terceiro com 16,1%, em quarto Ciro Gomes com 6,7%, Eduardo Leite em quinto com 2,6%, o Caiado, governador de Goiás, com 2,8%, Helder Barbalho, governador do Pará, com 0,2%. Então, tá aqui, né? Cenário com Bolsonaro e Lula, Zema ficaria em terceiro. E aí tiraram o Bolsonaro e colocaram a Michelle no lugar do Jair. E aí Lula é quem lidera com 29,2%, o Romeu Zema aparece agora em segundo com 23,5%, a Michelle em terceiro com 19,7%. Ciro Gomes se mantém na quarta posição com 7,7%, o Caiado 4%, Eduardo Leite 2,9% e Helder Barbalho 0,4%. Aí testaram outro cenário. Tiraram a Michelle e colocaram o Tarcísio, e quem continuou liderando é o Lula com 29,3%. Romeu Zema em segundo, porém empatado com o Lula dentro da margem de erro com 26,6%. Tarcísio de Freitas, 14,6%, o Ciro Gomes com 8,2%, o Caiado 3,6%, Eduardo Leite 2,8%, Helder Barbalho 0,2%. E mais um cenário aqui, vamos lá agora, que é o Ratinho Júnior como candidato bolsonarista, se é que não dá para considerar o Zema bolsonarista também, mas vamos lá, tiraram então o Tarcísio e colocaram o Ratinho. E aí quem lidera é o Zema. Então vejam que o Zema se beneficia quando sai Bolsonaro, Michelle e Tarcísio. Aí ele lidera com 32,8%, porém empatado dentro da margem de erro com Lula, que fica com 28,5%. O Ciro Gomes é em terceiro aqui agora com 8,4%. E o Ratinho Júnior, governador do Paraná, 6,3%. Caiado 5,2%, Eduardo Leite 3%, Helder Barbalho 0,4%. Pessoal, aqui eu chamo a atenção de novo, como eu faço em outras pesquisas, até porque está aqui o nome de Ciro Gomes, que não tem cargo nenhum, há muito tempo inclusive, disputou a eleição 2018, 2022, saiu, né, com humilhante 3% das urnas, e mesmo assim, parece que o povo agora, assim, nossa senhora, me arrependi, queria ter votado no Ciro, e nas pesquisas ela aparece, pontuando até, dependendo do cenário, com mais de 20 pontos,
quando é pesquisa em nível nacional. E aqui o Ciro está em terceiro nesse cenário, mas à frente do governador do Paraná, do governador de Goiás, do governador do Rio Grande do Sul e do governador do Pará. Alguém que não tem mandato, que diz que não vai ser candidato. O Caiado, por exemplo, vai ter lançamento aí de pré-campanha, eu acho que é hoje ou amanhã, lá em Salvador. Então é realmente assim, surpreendente o povo lembrando do Ciro, que nem tem dado entrevista, tem aparecido muito pouco nas redes sociais também. Posta um videozinho aqui, demora uma semana, posta outro, né? Bem devagar nas redes sociais e mesmo assim tem sido constantemente lembrado pelo eleitor. E em Minas Gerais, o governo Lula é aprovado por 39,3% e desaprovado por 56,6%. E quando pega ali questão de avaliação, vejam só aqui, 7,7% consideram o governo Lula ótimo. 18,7% bom, né? A gestão boa. Regular para 22,3%, ruim para 10,3% e péssima para 39,5%. A gente pega aqui os dois extremos, ótimo e bom, 7,7%, péssimo, aliás, ótimo só, né? 7,7% e péssimo 39,5%. Então, Lula com muitas dificuldades na sua aprovação no estado de Minas Gerais. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!